Explicar tudo sobre a braquioplastia e acompanhar a paciente antes e depois de realizar a cirurgia é fundamental para ter um bom resultado. Foi o caso da Rosângela, que depois de realizar a bariátrica, optou em fazer a braquioplastia com o cirurgião plástico Antônio Vieira para retirar o excesso de pele nos braços. Como eu fiquei com muita flacidez no seio e eu já tinha mesmo uma diferença de tamanho nos seios antes mesmo de fazer a cirurgia, foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Era um sonho desde a minha adolescência fazer. Mas aí com a bariátrica, com o excesso do peso perdido e o excesso de pele que ficou, aí era uma questão de eu me sentir bem comigo, de fazer. O cirurgião plástico Antônio Vieira explica que é importante entender que a braquioplastia é um procedimento diferente da lipoaspiração. São dois procedimentos diferentes, né? Quando o paciente tem somente o excesso de gordura, aí ele pode fazer a lipoaspiração da região dos braços. Mas quando o paciente tem excesso de pele, por exemplo, nos pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e tiveram uma grande redução de peso, pode ter uma flacidez nessa região, aí vai estar indicado mesmo a braquioplastia, que é a dermolipectomia braquial, que vai retirar justamente o excesso de pele, principalmente na região do tchauzinho aqui da parte de trás do braço. No pós-operatório, alguns cuidados são necessários, como, por exemplo, evitar movimentos excessivos com os braços, repousar por uma semana, ficar 21 dias sem levantar os braços ou fazer esforço físico mais intenso, utilizar malha compressora na região por um período mínimo de 30 dias e evitar a exposição solar da área operada. O cirurgião plástico esclarece ainda que existem algumas recomendações para aqueles pacientes que têm alguma limitação. Os pacientes que têm pressão alta, diabetes, eles vão ser orientados a fazer exames, né, buscar os seus médicos que fazem o seu acompanhamento, por exemplo, o cardiologista que trata da hipertensão ou o endocrinologista que trata da diabetes. A gente vai fazer exames, saber se estão compensadas essas doenças. Já nos pacientes que têm o hábito tabágico, é orientado geralmente que ele vai parar de fumar cerca de 30 a 40 dias antes do procedimento e também que ele mantenha esse hábito também no pós-operatório. Dr. Antônio Vieira lembra ainda que os processos de preparação para a braquioplastia incluem a solicitação de alguns exames para conhecer os indicadores de saúde do paciente, como testes laboratoriais e cardiológicos. Se o paciente estiver bem para realizar a cirurgia, ele conseguirá ver os resultados em um curto espaço de tempo. Na braquioplastia você já vai ver aquela retirada de pele imediata, mas o paciente vai ter edemas, né, os inchaços, vai ter roxidões, né, vai estar utilizando cinta e geralmente a maioria dessas coisas vai se reduzir com cerca de 10 a 20 dias. Mas assim, o resultado final a gente só pode considerar com cerca de 6 meses.